Olá, hoje nós vamos dar início à nossa 11ª aula da nossa 6ª semana do curso de Controle e Automação. Eu vou falar com vocês sobre as técnicas de programação de PLCs baseados em tabela verdade. A primeira coisa que nós precisamos definir é a lógica E do circuito em série, a lógica O do circuito em paralelo e a lógica NOT, que é a nossa lógica de negação, para algumas condições de programação. Então, a lógica E vem da eletrônica, da porta lógica E, onde as saídas só são acionadas se todas as variáveis de entrada forem igual a 1. Então, notem aqui na nossa tabela verdade que a representação é que se a chave A estiver em 0 ou a chave B estiver em 0, a saída é 0. Então, é representada por um circuito série, né? Eu tenho uma fonte de alimentação e o polo positivo da fonte percorre a chave A. Se essa for 0, fica 0. Se essa for 1, mas essa for 0, continua em 0. Então, a única forma dessa fonte chegar até a saída é que as duas sejam 1. Então, a gente coloca aqui que o atributo para uma lógica E é a única função de saída possível onde as duas entradas são iguais a 1. E aqui a gente adotou por convenção que a chave aberta é igual a 0, a chave fechada é igual a 1. Na verdade, isso é para fazer uma revisão do conteúdo que vocês provavelmente já conhecem, que são as lógicas binárias. E a gente começa a fazer os nossos programas de automação. Então, a nossa representação da saída é um produto. Como que fica a representação da saída? A saída é igual a chave A vezes a chave B. Esse vezes significa que eu estou usando a lógica E, ou a lógica AND, né? Sempre representada por produto. Na lógica OR, a gente tem um circuito em paralelo. Então, ou uma entrada ou outra entrada acionam as saídas. E notem que ela tem uma terceira condição, que é ou uma, ou outra, ou as duas. Então, se eu apertar o botão aqui na chave B, a saída liga. Se eu apertar a chave A, a saída liga também. E se eu apertar as duas, a saída liga também. Então, na nossa lógica OR, nós temos 3 condições possíveis de acionamento. É representado por um circuito em paralelo. Se a corrente elétrica passar pela chave A, ele acende a lâmpada, no caso isso é uma representação de uma lâmpada. Se a chave B ligar, ele alimenta a lâmpada, e se as duas chaves estiverem ligadas, ele também alimenta a lâmpada. E nós representamos a saída pelo símbolo mais. Então, como que eu leio isso? A saída é igual a chave A ou a chave B. Esse símbolo de mais representa a operação lógica OR. E aqui nós temos a lógica booleana, não, a porta inversora, né? A única coisa que ela faz é inverter o estado da saída. Então, se a chave for 0, a saída é igual a 1. Se a chave for 1, a saída é igual a 0. Então, ela vai fazer uma troca de variável. Nesse circuito, a gente pode representar pela corrente circulando um caminho de menor impedância. Então, aqui, a corrente elétrica já passa pela lâmpada e a lâmpada acende, ela está em ON. Quando eu fecho a chave, aí a corrente elétrica vai adotar esse caminho, porque é um caminho de menor resistência elétrica e a lâmpada vai apagar. Então, é uma lógica só de inversão de estado. Se for 0, vira 1, se for 1, vira 0. Como que a gente representa isso, né? Essa é igual a chave A barrada. Então, toda vez que a gente tiver uma lógica que a gente queira ler o 0, a gente coloca uma barra em cima para representar esse bit lógico 0. E aqui eu coloquei o enunciado do livro do professor Totti para a gente conseguir fazer o nosso primeiro programa baseado em tabela verdade. Então, eu vou ler rapidamente o enunciado para ver o entendimento dele e em seguida eu vou explicar para vocês como é que a gente cria o programa de PLC baseado nessa lógica. Você foi designado para projetar um sistema digital de segurança para um automóvel em relação à utilização do cinto de segurança. O sistema deve operar da seguinte forma: um alarme AL deve ser acionado sempre que existir uma pessoa no banco do motorista ou do passageiro e o respectivo cinto de segurança não esteja utilizado. Então, o que a gente vai pensar? Que nós vamos fazer um programa para o PLC que consiga detectar se o passageiro ou o motorista de um veículo está sem um cinto. Então, a gente vai ter algumas condições de verificação. Se o motorista estiver sentado no banco e estiver com cinto, não liga o alarme. E assim, a mesma situação para o passageiro. Os sensores de sensor de motorista e sensor de passageiro enviam nível alto sempre que houver uma pessoa no banco, ou do motorista ou do passageiro. E os sensores
de cinto do motorista e cinto do passageiro envia um nível baixo sempre que os cintos do motorista e do passageiro estiverem sendo utilizados. Então, pessoa com cinto, ele envia nível lógico baixo, tá? Vale salientar aqui, ó, vou até grifar aqui, os sensores de cinto de motorista e cinto de passageiro, eles vão estar em nível lógico baixo sempre que os cintos do motorista ou do passageiro estiverem sendo utilizados. Então, pessoa com cinto vale 0, pessoa sem cinto vale 1, tudo bem? É uma lógica invertida, né? E o alarme é acionado com nível lógico baixo. Então, o alarme aqui também é acionado com nível lógico baixo. A gente pode até trocar essa lógica para ficar mais fácil, mas vamos verificar como fica aqui. Primeira coisa que nós temos que definir, quantas são as entradas e as saídas do sistema. Então, nós temos lá ó, sensor do motorista, sensor do passageiro, cinto do motorista, cinto do passageiro. Essas variáveis aqui são de entrada. Então, vou colocar aqui para a gente definir o que são essas variáveis. Eu tenho minhas entradas digitais. E o alarme é o resultado da ação do nosso PLC. Então, o alarme vai ser saída. Nosso alarme é saída. Como que nós vamos definir isso, né? Sensor do motorista igual a 0, não tem motorista. Sensor do passageiro igual a 0, não tem passageiro. Cinto do motorista igual a 0, motorista sem cinto. Cinto do passageiro igual a 0, passageiro sem cinto. Então aqui a gente está definindo que sem cinto é igual a 0 e com cinto é igual a 1. E o alarme igual a nível lógico baixo significa que o alarme está desligado. Sensores igual a 1, né? Sensor de motorista igual a 1 tem motorista, passageiro igual a 1 tem passageiro, igual a 1 tem cinto, e igual a 1 passageiro com cinto. E alarme igual a 1, alarme ligado. Então a gente vai considerar as variáveis igual a 1 como sendo presença ou acionamento, e igual a 0 como sendo ausência ou desacionamento. Aqui eu já falei sobre a quantidade de variáveis, e aí como que nós vamos definir a nossa tabela verdade? Nossa tabela verdade é definida pela quantidade de variáveis de entrada, sempre expoente de base 2. Então eu tenho aqui 4 entradas, SM, SP, CM e CP. 2 elevado à quarta vai resultar em 16 linhas. Então nossa tabela verdade vai ter 16 linhas, não é? 2 elevado a N, onde N aqui são os 2 sensores de cinto e os 2 sensores de presença de motorista e passageiro. Então vai resultar em 16 linhas. O bit menos significativo, esse bit menos significativo varia de bit em bit. Então aqui a gente sempre começa com 0, vai ser 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 e assim sucessivamente. O próximo bit, ele varia com o dobro da relação de variação do anterior. Se o CP variou de bit em bit, esse vai variar de 2 em 2. Então é 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1 e assim sucessivamente. O próximo bit varia com o dobro da variação do anterior. Então o anterior variou de 2 em 2, aqui vai ser de 4 em 4. 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1 e assim sucessivamente. E vocês já devem ter notado que o próximo vai variar de 8 em 8, né? Se o SP variou de 4 em 4, o SM vai variar de 8 em 8. Então vai ser 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. E aqui nós temos a montagem da nossa tabela verdade. Os próximos slides vou passar com calma que vocês vão anotar o preenchimento dessa tabela, coluna por coluna. Está lá a nossa coluna, né, do cinto do passageiro, preenchido bit a bit com variação. O cinto do motorista a cada 2 bits varia. O sensor de passageiro a cada 4 bits. E o sensor do motorista a cada 8 bits. Então é importante saber essas técnicas para preencher com todas as possibilidades possíveis a nossa tabela verdade. Em seguida, nós temos as condições de acionamento. O alarme deve ser acionado sempre que existir uma pessoa no banco do motorista ou do passageiro e o respectivo cinto de segurança não seja utilizado. Que condições é essa? Vamos analisar a primeira linha. Ó. Sensor de motorista está em 0, não tem motorista. Sensor de passageiro está em 0, não tem passageiro também. Consequentemente, nenhum dos dois está com cinto. Então, se não tem motorista, não tem passageiro e nenhum dos dois tem cinto, o alarme vale 0. E agora a gente vai analisar, linha a linha, como isso resulta no final do nosso programa.
vocês vão perceber agora que tem algumas condições totalmente inválidas. Por exemplo, condições em que o cinto de segurança do motorista ou do passageiro estão acionados e não tem ninguém no banco. Então, a tabela verdade representa todas as situações possíveis. Não quer dizer que elas possam existir fisicamente. Tá? Vamos analisar, por exemplo, a segunda linha. Não tem motorista, não tem passageiro, não tem cinto de motorista e o cinto do passageiro está instalado. Então, essa é uma condição que é humanamente impossível, né? Pode até conseguir colocar esse cinto, mas não faz sentido, né? Colocar o cinto do passageiro sem o passageiro no local. Então, aqui a saída vale 0 também. E assim a gente vai analisar linha a linha a tabela verdade para conseguir formar dentro dessa tabela todas as condições possíveis de saída, em quais condições eu tenho o alarme. Então aqui eu já coloquei as 4 primeiras condições, né? Se o sensor de motorista está em 0 e o sensor do passageiro está em 0, significa que não tem nem motorista nem passageiro. Então o alarme já vale 0, sem precisar olhar para situações de cinto. Tudo bem? Vamos para as próximas condições. Nós temos aqui uma condição que tem o passageiro e ele não colocou o cinto, então ligar o alarme. Nós temos outra condição, que tem o passageiro, mas ele colocou o cinto, então o alarme está desligado. E assim sucessivamente até a última condição. Nós temos aqui uma condição, de novo, que existe o passageiro, mas ele não colocou o cinto, ligou o alarme. Aqui nós temos o passageiro, ele colocou o cinto, então não liga o alarme. Aqui nós temos o sensor do motorista. O motorista está no banco, só que ele não colocou o cinto, então liga o alarme. Próxima linha, nós temos o motorista e ele não colocou o cinto, liga o alarme. Na próxima linha, nós temos o motorista presente com o cinto, então o alarme fica em off. Próxima condição, nós temos o motorista e ele tem cinto, desliga alarme. Aqui nós temos a condição, o motorista está no banco, o passageiro está no banco, só que os dois estão sem cinto, então liga o alarme. A próxima condição, nós temos um motorista sentado, um passageiro sentado. O motorista está com cinto, mas o passageiro não, então liga o alarme. E a última condição, que nós temos o motorista, o passageiro e ambos com o cinto. Então aqui desliga o alarme. Bom, se nós pegarmos do slide anterior as condições que nós acionamos, né? Vamos ver aqui, uma condição, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 as condições que esse alarme pode estar acionado dentro de um carro. Então, essas 7 condições geram equações de estado da saída. Quais são as condições para o alarme acionar? Uma condição é que o sensor M seja 0, o sensor P seja 1, o CM seja 0, o CP seja 0. Então, essas condições nós vamos representar com as operações de soma de produtos. Então, qual é essa condição? É que o SM seja 0, o SP seja 1, o CM seja 0, o CP seja 1. Como que nós representamos isso em lógica booleana? Nós representamos da seguinte forma, SM igual a 0 vai ser SM barrado, porque toda vez que eu tiver uma variável que vale 0, eu a chamo de lógica barrada. Então, o SM igual a 0, barrado. O SP vale 1, então é uma E, que é um produto, SP. Não coloco barra porque ele vale 1. O CM vale 0. E, CM, barrado. E o CP vale 0 também, então eu vou representar por E, CP, barrado. Então nós temos essa condição de equação. Qual seria a próxima? A próxima seria essa. Então eu vou representar por uma parêntese e vou falar ou seja, um circuito em série, ou outro circuito em série, ou outro, ou outro, ou outro, ou outro, ou outro. Então eu vou ter 7 condições diferentes no programa do PLC. Aqui estão as condições, já deixei montado para vocês analisarem depois, né? SM barrado, SP, CM barrado, CP barrado, produtos e as 7 condições de saída, as 7 equações de saída. E aqui nós temos a nossa equação geral de saída do alarme.
Então, na equação geral, nós temos 7 condições, de 4 termos em cada condição, onde todas essas condições vão me definir o nível lógico da saída alarme como sendo igual a 1 na lógica que a gente fez, né? Como que a gente representa em ladder isso, né? No nosso programa de PLC? Toda vez que nós quisermos ver no ladder uma variável SM barrado, o contato normal fechado também é chamado de contato verificar zero. Então, como a gente sabe que SM barrado é igual a zero, nós usamos para representá-lo um contato normal fechado. E o SM sem a barra significa que ele vale 1 na nossa tabela. Então, nós representamos por um contato verificar 1 ou um contato normal aberto. Essa é a nossa análise para fazer o desenho agora do nosso programa de PLC. Então, como que vai ficar isso, né? Eu coloquei aqui todas as 7 condições. Se vocês puxarem lá nos slides anteriores a tabela verdade, vão ver que tinham 7 condições, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos analisar algumas condições. Ó, sensor de motorista está 0, ou seja, não tem motorista, mas tem passageiro, porque aqui vale 1. Não tem cinto do motorista, tudo bem, não tinha motorista, mas o cinto do passageiro não está afivelado. Então, essa condição aciona o alarme. Vamos ver na próxima condição. Tem passageiro e o passageiro está sem cinto. Nessa condição, tem motorista e o motorista está sem cinto. Na próxima, tem motorista, o motorista está sem cinto. Próxima condição, tem motorista e tem passageiro. E os dois estão sem cinto. Aqui tem motorista, tem passageiro e só o motorista está sem cinto. E na última condição tem motorista, tem passageiro e o passageiro está sem cinto. Então são as 7 condições possíveis das 16 que geram uma condição de alarme. Lembrando sempre que quando eu for verificar zero, eu coloco barra na equação e na lógica em ladder eu coloco um contato normal fechado. Quando for igual a 1 eu não coloco barra e no diagrama em ladder eu coloco normal aberto. Nessas condições, vale lembrar que eu se não me engano, lá atrás no slide está que o alarme aciona com 0, né? Posso estar enganado, mas nessa lógica aqui, fique-se a ideia que todas essas condições ligam o alarme. Então aqui o alarme está ligado em ON, tá? Vale salientar que se eu cometi um engano nos primeiros slides falando que o alarme ligava em 0, a lógica que eu fiz aqui ele está ligando em ON. Deem uma atenção lá especial, porque isso daqui a gente chama de soma de produtos, né? Isso daqui é um produto e a soma de outro produto e a soma de outro produto. Então a soma de produtos sempre resulta no acionamento da saída igual a 1. Tudo bem? E para finalizar, recomendo que vocês estudem, né, os exercícios propostos. Eu deixei vários exercícios sobre esse assunto para vocês darem uma treinada, né? Estude os conteúdos propostos no livro, conheça os materiais de apoio e participem ativamente dos fóruns. Nossa próxima aula é técnica de programação para PLC. Eu vou fazer um outro exercício para a gente dar uma treinada nessa lógica, para fixar bem a ideia de como que se faz programas em PLC utilizando a tabela verdade. Então eu chamei de aula parte 2, né, a continuação dessa videoaula. Vou resolver outro exercício com vocês com calma, para ficar bem fixa a ideia de como faz esse procedimento. E aqui estão as referências do material que eu usei para essa videoaula. É sempre importante dar crédito a quem merece. Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e tenham entendido como se faz. Vejam com calma novamente essa videoaula, né? E a próxima videoaula eu vou resolver um outro exercício para fixar bem a ideia de como é esse procedimento. Por enquanto é só, obrigado.